Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Gente, eu não fiz vídeo na terça-feira, né? Terça-feira é nossa aulinha lá de filosofia e filosofia eu ouço e sociologia, né? E nessa terça-feira eu tive alguns imprevistos, né? Também com o celular, né? A bateria e tudo mais. Então, na terça-feira eu não tive como não fiz, né, a nossa aula que seria a aula de filosofia, né? Porque semana passada eu falei sobre sociologia, na terça-feira passada eu falei sobre sociologia, né? Então, assim, como eu fiquei devendo nessa terça-feira, amanhã, sábado, eu vou fazer um videozinho pra gente falar um pouquinho mais aí sobre filosofia moderna, né? A gente já iniciou esse assunto de filosofia moderna falando, né, um pouquinho sobre René Descartes, né, que é um dos caras mais importantes aí, muito cobrado em Enems, né? Então, amanhã eu dou continuidade a esse assunto, né? Mas hoje, como é sexta-feira, e sexta-feira é dia de história do Brasil, né? História do Brasil a gente parou na última sexta-feira, falamos aí, né, iniciamos a República da Espada, né? Inclusive, se vocês quiserem procurar aí, voltem aí no canal aí no YouTube, tem aí. A última sexta-feira foi uma aulinha, ou então volta no grupo aí que eu coloquei no grupo. Vocês colocam aí, vão ver que eu falei um pouquinho sobre o início da República da Espada, né? Um início conturbado economicamente, né? O processo lá de Rui Barbosa que fez a, a a questão do encilhamento, né, que foi o primeiro programa econômico aí do governo, da República, né, teve também, falo também sobre a nossa primeira Constituição Republicana, né, a segunda do Brasil, de 1889, 1891, né, que ainda foi com o Marechal Deodoro da Fonseca no governo. Falamos também da primeira revolta da Armada, né, que foi uma revolta ali da Marinha, que ameaçou bombardear e que acabou pressionando para a renúncia de Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente, o primeiro presidente do Brasil não eleito, né? Lembre que o primeiro presidente eleito vai ser Prudente de Moraes, que inclusive vai participar da confecção, né? Vai ser um dos caras importantes aí na confecção da nossa primeira Constituição Republicana, né? Que a gente comentou um pouquinho sobre isso. E hoje eu dou continuidade a esse assunto, falando um pouquinho sobre a segunda parte da República da Espada, que é o governo de Floriano Peixoto, né? Na verdade, Floriano Peixoto era vice-presidente da República, no governo de Marechal Deodoro da Fonseca, e quando Marechal Deodoro da Fonseca, em novembro de 1891, ele renuncia, né? Assume pela Constituição, deveria assumir o vice, mas esse vice deveria chamar, em 3 meses, ele deveria chamar uma nova eleição, né? Mas isso não aconteceu, né? Na verdade, Marechal Deodoro ou Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto, que também era marechal, lembre que o cargo, a patente de marechal era a maior patente do Exército Brasileiro, né? Lembre que a República da Espada é de domínio do Exército, né? Por isso que inclusive as revoltas da Armada são revoltas da Marinha, para ter maior participação política e para ter melhores condições, melhores salários. Os salários do Exército eram muito maiores do que os salários da Marinha. Então, a revolta da Armada é uma prova de que a República da Espada é de domínio do Exército, né? E Marechal é a principal patente do Exército, não existe mais, né? A patente de Marechal. A patente de Marechal só voltaria a existir no Brasil em caso de guerra, né? Em caso do Brasil entrar em alguma guerra, alguém seria nomeado Marechal, né? Mas essa patente hoje ela não está ativa no Exército Brasileiro. E Marechal Floriano Peixoto assume, como a Constituição definia que o vice deveria assumir em caso de renúncia do presidente, mas ele deveria chamar novas eleições, e isso não aconteceu, né? Na verdade, Marechal Floriano Peixoto ele continua no poder até o final do mandato, né? O mandato de Marechal Deodoro da Fonseca seria de 1889 até 1894,
né? Então, quando ele renuncia em 1891, 2 anos após assumir, né? Os outros 2 anos vão ser cumpridos por Floriano Peixoto. Floriano Peixoto vai ficar até 1894. Não deveria pela Constituição, por isso a gente vai ter aí de certa forma um governo inconstitucional, né? Mas ele continua, né? Tem aí a alcunha do nome de o Marechal de Ferro, né? Ou seja, a gente vai entender o porquê disso. Ele vai também sofrer com reivindicações, com aquela velha luta que a gente viu no Segundo Império, que a gente viu principalmente no período regencial, essa questão da maior centralização do poder e da maior autonomia dos estados, das províncias, né? O federalismo. Ou seja, no Brasil sempre existiu essa questão, né? E a gente sempre percebeu que o poder central ele sempre foi mais forte. Né? Tanto que existe até hoje no Brasil uma grande dependência do governo central, né? A gente percebe, por exemplo, que nesses momentos de crise principalmente, os estados são muito enfraquecidos, né? E dependem muito do poder central. Isso é muito claro, né? Na história do Brasil. O poder central que vem lá, o fortalecimento desse poder central, ele vem muito do período do Império, né? O Império faz com que esse poder central seja muito forte. Isso é importante, essa correlação aí pode ser feita pelo Enem, né? Então a gente tem um federalismo até hoje ainda não muito fortalecido. Diferença, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um federalismo muito forte, né? Tanto que os estados têm grande autonomia lá nos Estados Unidos. Aqui a gente é bastante dependente do governo central, né? E isso fica muito claro quando a gente tem crises econômicas como essa, de que é muito necessário os estados e municípios receberem apoio total do poder central, né? Então isso meio que centraliza o poder de forma muito visível, né? Então isso é um pouquinho da consequência lá do nosso império, né? Talvez se a gente já tivesse se tornado independente logo ali quando fizemos a declaração de independência, tivéssemos tornados uma república, talvez o Brasil não tivesse nessa constituição que tem hoje, né? Acho que provavelmente o Brasil não teria essa extensão que tem hoje, né? Porque o Império ele deixou o Brasil bastante centralizado no poder centralizado no poder central. De certa forma é uma redundância, mas está certo, né? Então essa centralização forte do Império, né? Lembre que o Império, gente, ele é uma monarquia absoluta, né? Principalmente o Primeiro Império, né? Vai ser bastante absoluta, é uma monarquia absoluta, só que com termo diferente, porque Império compreende um território maior. Mas aí você tem naquele momento ali aquela centralização do poder vai fazer com que os territórios continuem ali unidos em um poder central. Isso foi muito importante para manter o Brasil do tamanho que é hoje, né? Mas com certeza se a gente tivesse tornado uma república naquele momento, talvez a gente não teria realmente a mesma extensão. Talvez hoje a gente tivesse países como Bahia ser um país, São Paulo ser outro país, como aconteceu na América Espanhola, né? Mas esse processo de império do Brasil tornou o Brasil bastante central e unificado, né? Unificado em um poder central, né? Então isso também diminui um pouco a federalização, ou seja, a autonomia dos estados. Isso diminui bastante a autonomia dos estados, que até hoje a gente tem consequência disso. Só que naquele momento, no governo de Marechal Deodoro, ou de Marechal Floriano Peixoto, né, vai haver aí em 1893 a segunda revolta da Armada, né? A primeira revolta da Armada foi em 1891, lá durante o governo de Marechal Deodoro, né? E acabou de certa forma pressionando para a saída de Marechal Deodoro, da renúncia de Marechal Deodoro, né? E agora a estratégia é a mesma. Ocorre uma ameaça de bombardeio da cidade do Rio de Janeiro. Porém, o movimento ele não é bem aceito como a primeira revolta da Armada, né? Não existe um apoio popular muito grande
dessa revolta, dessa segunda revolta da Armada. E a reação de Floriano Peixoto é muito maior do que a reação de Marechal Deodoro na primeira revolta. Isso faz com que os revoltosos da Armada, da Marinha, saiam do Rio de Janeiro e desçam ao sul do Brasil, porque lá no sul do Brasil está acontecendo também uma revolta, a chamada Revolta Federalista. Daqui a pouco eu volto falando um pouquinho sobre ela e a junção dos dois movimentos, beleza?